Olá! No nosso encontro anterior, nós conversamos sobre a arte de pensar. Seguindo o título do nosso canal, Ler, Pensar, Escrever, vamos hoje conversar sobre o primeiro verbo, sobre o ler, sobre a arte de ler. Saiu recentemente uma pesquisa no Instituto ProLivro sobre os retratos da leitura no Brasil. Quem são os leitores, o que os motiva a ler. E nessa pesquisa, que está acessível na internet, há uma questão primeira que me chama a atenção. Diz respeito à escolaridade. Quanto maior a escolaridade de uma pessoa, maior o seu interesse pela leitura, maior sua consciência sobre a importância da leitura na sua formação. Uma pessoa que vai para o ensino médio se sente necessitada de ler mais, se sente incentivada a ler melhor. A pessoa que vai para o ensino superior, mais ainda. E isso já dá uma ideia de como nós podemos nos comportar nesse quadro, né? Quanto mais nós estudarmos, quanto mais cursos fizermos, quanto mais contato com professores tivermos, maior também será a nossa vontade de ler e também a nossa qualificação como leitores. Um outro ponto importante na pesquisa diz respeito ao motivo principal que leva uma pessoa a ler. O motivo mais mencionado é o do gosto. Palavra muito vaga, as pessoas gostam de ler, por que será que as outras não gostam de ler? De qualquer modo, há uma outra motivação muito forte que diz respeito ao crescimento pessoal. Muitas pessoas procuram um livro, vão numa livraria, vão numa biblioteca, em busca de uma leitura que lhes dê essa possibilidade, que elas cresçam intelectualmente, que elas cresçam como pessoas. Uma outra motivação tem a ver com a religiosidade. Muitas pessoas buscam na Bíblia ou em textos de padres ou de gurus ou de guias espirituais uma resposta para suas inquietações também espirituais. Essas duas ideias podem nos ajudar a requalificar também os nossos interesses no que diz respeito à leitura. Por que você lê? O que você busca na leitura? O escritor italiano Italo Calvino, você deve conhecer, escreveu um livro sobre a leitura, sobre a questão da leitura. Esse livro, da Companhia das Letras, chama-se Por que Ler os Clássicos? Nesse livro, Italo Calvino fala sobre a importância dos clássicos, esses livros, esses títulos que valem em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os países. De fato, a leitura da Divina Comédia, por exemplo, de Dante, é uma leitura obrigatória, pelo menos, para os ocidentais, né? Ler Dostoiévski, ler Shakespeare, ler Cervantes, são autores que produziram obras universais. Mas Italo Calvino faz menção a uma outra categoria de clássicos, que ele chama de clássicos pessoais, o que mostra que a leitura é também uma escolha de cada um. Que clássicos você escolhe para o seu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento intelectual, para resolver as suas questões? Eu gosto muito, uma das minhas preferências literárias, um dos meus clássicos pessoais é a obra de Clarice Lispector. E, recentemente, outra indicação de leitura, a editora Rocco lançou todos os contos de Clarice. Uma capa bastante sugestiva, aquele olhar enigmático da Clarice Lispector. E é um presente, realmente, poder ler tantos contos que alguém que gosta da Clarice leu, né, em livros dispersos, encontrá-los todos juntos num só volume. Aqui não está um pequeno conto de uma outra coletânea que sempre me chamou a atenção e que eu gostaria de ler aqui para você, para que nós possamos fazer, além da leitura, uma rápida análise desse texto. Porque leitura não é só você ler, é você interpretar, é você ler as entrelinhas do texto, né? Esse pequeno conto chama-se O Primeiro Aluno da Classe. Seu segredo é um caracol. O cabelo é bem cortado, os olhos são delicados e atentos. Sua cortês carne de 9 anos ainda é transparente. É de uma polidez inata, pega nas coisas sem quebrá-las. Empresta livros para os colegas, ensina a quem lhe pede, não se impacienta com a régua e o esquadro quando há tanto aluno desvairado.
Seu segredo é um caracol, do qual não esquece um instante. Seu segredo é um caracol que o sustenta. Ele o cria numa caixa de sapato com gentileza e cuidado. Com gentileza, diariamente finca-lhe agulha e cordão. Com cuidado, adia-lhe atentamente a morte. Seu segredo é um caracol criado com insônia e precisão. Guimarães Rosa dizia que existem os analfabetos para as entrelinhas. Portanto, podemos pensar que um bom leitor é aquele que, além de ler as linhas, lê também as entrelinhas, consegue enxergar algo que não está escrito, mas está subentendido e que é defensável como interpretação. Uma interpretação que eu faço e que tem a ver com essa ideia de que nós temos que ler os textos e também ler a vida, é de que cada um tem um caracol na sua vida. Alguém tem que pagar pela minha bondade. Quem é o meu caracol? Quem é o seu caracol? Às vezes é a esposa, às vezes é o marido, é o irmão, é o colega, é o amigo, é o porteiro. Todo mundo tem pelo menos um caracol. Não é para matar, é para torturar, né? Com alguma frase atravessada, com algum comportamento cruel, porque é disso que se trata. Né? Clarice fala que a condição humana é assim. Nós somos pessoas boas, convivemos bem com todo mundo, mas temos também as nossas sombras, temos também o nosso lado sádico, nosso lado cruel, e com aquela agulha nós podemos massacrar uma pessoa. Portanto, se nós queremos um Brasil de leitores, um Brasil mais escolarizado, um Brasil mais qualificado do ponto de vista intelectual, você e eu temos que ler mais e melhor. E outro dado daquela pesquisa que eu falava é a de que as pessoas começam a ler mais também quando recebem recomendações, indicações, não só dos seus professores, mas também dos seus amigos e dos seus familiares. Então, fica essa ideia. Nós temos que ler mais, temos que ler melhor, para que o Brasil também leia mais e melhor e escape de estereótipos, escape de uma mediocridade intelectual que é realmente um atraso na vida pessoal e na vida nacional. No nosso próximo encontro, vamos conversar sobre a arte de escrever. Até lá! Para você assistir ao vídeo anterior em que nós falamos sobre a arte de pensar, clique na imagem.